Eu fui chamado de herege e falso profeta, acusado de propagar heresias por aí. E foram dezenas e dezenas de comentários. Tudo isso só porque eu disse que Abraão foi para o inferno. Bom, de certa forma, né? Tá, mas o fato é que eu deixei bem explicadinho no vídeo, mas o problema aqui são dois. O primeiro é que hoje, se alguém prega diferente de outra pessoa, tende a ser chamado de falso profeta, pregador de heresia. A internet trouxe isso, né? Todo mundo é dono da verdade. E o segundo problema é que é pouco ensinado sobre o assunto do fim dos tempos. Ninguém fica ensinando por aí sobre o inferno, isso não é comum. Por isso, tantas dúvidas na cabeça das pessoas. Mas assim como eu tive algumas pessoas trazendo acusações, e na verdade não importa o que eu falasse, elas iam trazer acusações de qualquer forma, eu percebi também que alguns outros irmãos tiveram um desejo genuíno de aprender sobre o assunto. E por causa disso, eu estou aqui fazendo uma explicação mais detalhada. Então vamos lá. Sim, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel e todos aqueles heróis da fé do Antigo Testamento, eles desceram ao inferno, mas não foi para o lugar de tormento. E aqui existe uma grande confusão que as pessoas fazem. Especialmente porque, em primeiro lugar, existem 4 palavras originais na Bíblia que geralmente são traduzidas como inferno. Mas eu vou me concentrar em apenas 2 delas. E isso vai te ajudar a resolver a equação. Primeira coisa, é fácil de você entender que esses heróis da fé não podiam ir para o céu. Porque Jesus ainda não havia vindo. Eles morreram salvos, crendo numa promessa futura que viria. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Antes do sacrifício de Cristo, ninguém poderia subir aos céus. E algumas pessoas comentaram muito bem, mas Enoque e Elias, de fato a gente não tem a resposta para isso, mas é uma exceção. A regra, de maneira geral, eles morriam e desciam para o Hades. Vamos lá, Jesus diz: não temam aqueles que podem fazer mal ao corpo de vocês. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Essa palavra inferno usada por Jesus é a palavra grega Geena ou Geena, que é o lago de fogo, o destino final de todos aqueles que morreram sem salvação. É o local que foi criado para Satanás e os seus anjos, mas todos aqueles que o seguiram vão ser lançados lá também. O ponto é que quando as pessoas morrem, elas não vão para esse lugar. Inclusive, quem vai inaugurar esse lugar é o anticristo, o falso profeta, depois da tribulação. Então, para onde as pessoas que morrem sem salvação vão hoje? Elas descem para o Hades, para um lugar de tormento. Agora, para te ajudar, eu vou colocar a mesma imagem que eu coloquei lá no outro vídeo, que é essa daqui. Você vai observar comigo que esse lugar ele tem um espaço maior. Esse lugar é o Hades, ou o inferno. Lá em Lucas 16, 19 ao 31, o Senhor Jesus conta a história do rico e Lázaro. Algumas pessoas falam que é uma parábola, mas Jesus não dava nome de personagem para a parábola. São vários os fatores que nos mostram que esse texto não é uma parábola. Inclusive, se você pesquisar, você vai ver que as Bíblias que foram revisadas, pelo menos aí nos últimos 10 anos, elas já não vem mais ali o subtítulo A Parábola. Então é uma história real. A história que vai dizer que o rico foi levado para esse lugar de tormento e Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão. E aqui começa a confusão, gente. Seio de Abraão não era um lugar que tinha uma plaquinha, bem-vindo ao seio de Abraão. Ele ficou encostado no peito de Abraão sendo consolado. Aquele lugar era um lugar de consolo, onde eles aguardariam a vinda do Messias. Cristo pregou aos espíritos em prisão, porque Jesus desceu a esse lugar, ele pregou a esses espíritos e depois, quando ele ressuscitou, ele partiu para a glória. Mas a gente ainda vai chegar lá. Bom, o que você tem que se atentar é que Lucas 16, quando conta a história do rico e Lázaro, a Bíblia vai dizer no versículo 23 que aquele rico, ele olhou e viu a Lázaro. Eles estavam no mesmo ambiente, só que esse ambiente era dividido em 2 compartimentos. Lembrando, seio de Abraão não era o nome do lugar. Lázaro estava encostado no seio de Abraão. Esse lugar era o Hades, o lugar para onde iam todos os mortos. Os não salvos para esse lugar de tormento e os salvos para esse lugar de consolo, onde eles aguardavam a manifestação do Messias. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 39, depois dele descrever toda a galeria da fé com aqueles heróis do Antigo Testamento, ele diz: todos eles obtiveram um bom testemunho, mas não obtiveram a promessa. Porque Deus havia algo superior reservado ao nosso respeito. Então, na antiga aliança, eles desciam para esse lugar porque eles não poderiam acessar a glória de Deus, mas aguardaram até que o Cristo viesse. Em Efésios 4, do 8 ao 10, vai dizer que Cristo desceu às profundezas e quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. Ou seja, nesse momento, Jesus leva
o que chamam de seio de Abraão, ou as pessoas que estavam no lugar que ficou conhecido como seio de Abraão, para a glória. Então, quando eu digo que Abraão ele foi para o inferno, assim como os outros, eu não estou falando que eles foram para o lugar de tormento. Eles desceram para esse lugar chamado Hades. Isso porque no próprio verso 23 de Lucas 16 vai dizer que o rico estando no inferno, ou algumas bíblias mais novas já até dizem a palavra Hades, viu a Lázaro e ele falou com Abraão. Então, para você que não entendeu de maneira genuína, eu não disse que Abraão não foi salvo. Na verdade, eu expliquei muito bem detalhado lá no vídeo. A questão é que às vezes a gente pensa diferente, a gente já não ouve mais nada que é falado. Mas enfim, eu estou aqui para resolver essa questão e para deixar uma explicação mais clara, já que veio muita gente que não me conhecia por causa do impacto do outro vídeo. E olha, eu quero aproveitar, e talvez você ainda tenha ficado com alguma dúvida ou queira entender um pouco mais sobre isso, eu vou te dar de presente, é só você me chamar aqui no direct e eu vou te mandar uma live que eu fiz sobre esse assunto, explicando de maneira detalhada todos os textos, abrindo junto com você, você vai ser mais do que convidado para assistir. Frisando aqui, tá? Essa live já está gravada, disponível para você. É só você me chamar no direct. Fica bem ligado, porque dependendo da rede social que você está me seguindo, você vai ter que pular para outra para falar comigo pelo direct. Assim a gente se fala mais rápido. Te vejo lá.